Oi, chegando com mais uma reflexão. E a reflexão dessa semana fala de uma história de uma rainha, história de uma rainha. Vamos ver o que nós podemos aprender com essa rainha. O seu nome, Rainha Esther. Na verdade, seu nome não era Esther, o seu nome era Hadassa. Essa história ocorre na cidade de Suzã, uma das capitais do Império Persa. Nesse período, um período em que os judeus estavam vivendo sob o domínio dos persas há mais de 120 anos. E nesse período, o rei Assuero, também chamado de rei Xerxes, é quem reinava sobre toda aquela província. E os judeus viviam neste lugar, apesar de serem judeus, eles viviam ali, porém eles não abandonaram as suas leis, os seus costumes e as suas crenças, mas viviam sobre o domínio persa. E a história de Esther acontece exatamente quando o rei Assuero resolve dar um banquete para todo o reinado, ricos e pobres. Então, o rei Assuero, no momento já alegre, no momento da festa já alegre, ele pede para que traga a rainha Vasti para que ele pudesse apresentar a beleza da sua esposa e da rainha Esther. E também, durante essa festa, ele mostrou todo o seu reinado, toda a sua riqueza. E os seus oficiais foram buscar a rainha Vasti, porém a rainha não aceitou e não veio. O rei ficou muito indignado. Então, os seus conselheiros lhe aconselharam que ele deveria dar um castigo para a rainha Vasti, que servisse de exemplo para todas as mulheres que morassem no reino, porque só assim elas também não estariam repetindo o que a rainha Vasti fez. E os seus conselheiros também falaram para ele que eles poderiam sair por todo o império, por todo o reino, e em busca de jovens, virgens e bonitas, e trariam para o reinado para viver no harém, sobre os cuidados dos seus oficiais. E ali elas receberiam tratamentos de beleza, E durante algum tempo, durante 12 meses. E ao término desses 12 meses, elas se apresentariam ao rei. E o rei, aquela moça que agradasse aos olhos do rei, ele poderia escolher para ser sua esposa, para ocupar o lugar de Vasti e também ser a rainha da Pérsia. E o rei concordou, gostou do conselho, e assim foi feito. As moças foram trazidas todas para o harém da cidade de Suzã. E no meio dessas moças veio também uma moça com o nome de Hadassa, que vivia. E ela foi trazida, e era ela uma moça muito linda, muito atraente. Todos que a viam se apaixonavam por ela. E logo que o rei Assuero a viu, também gostou muito dela e se agradou e pediu para que dessem um tratamento especial para aí, nesse momento, Esther. Passado o tempo apropriado para que as moças se apresentassem ao rei, chegou o momento de Esther se apresentar. E quando Esther se apresentou ao rei, ela se apresentou com a sua beleza natural, com a sua humildade. E como todos se encantavam com Esther, com o rei Assuero, não foi diferente. Ele se apaixonou, amou Esther mais do que qualquer mulher de todo o reinado. Esther ocupou o lugar da rainha Vasti. Ao término de todas estas festas, o rei Assuero também decidiu
colocar um dos seus oficiais, o ministro Amã, receber uma condecoração que levaria ele a um cargo superior aos outros. Amã ficou muito feliz, porém ele também se sentia Deus e queria que as pessoas que passassem por ele, todos deveriam se curvar e se prostrar para ele. Mas Mordecai não fazia isso. Mordecai não fazia. E quando as pessoas perguntavam para ele por que ele não fazia, ele dizia por ser judeu. Quando chegou aos ouvidos de Amã que Mordecai fazia isso, ele foi procurar saber quem era Mordecai e descobriu que ele era um judeu. E decidiu que iria matá-lo, mas também que não resolveria só matar só um judeu, e sim exterminar com toda a raça dos judeus. Amã providenciou, marcou uma data para que todos os judeus fossem exterminados. Jovens, velhos, idosos, crianças, mulheres, todos sem exceção. Quando chegou essa notícia para todos os judeus, a cidade de Suzã virou um horror. E quando Mardoqueu então chegou aos conhecimentos de Mardoqueu, ele sendo judeu, ele rasgou as suas vestes, vestiu de roupa de saco, jogou cinzas sobre a sua cabeça e saiu chorando, se lamentando por todo o reinado. E chegou essa notícia aos ouvidos da rainha Ester. Ester manda um oficial seu, então, ir até Mardoqueu e perguntar o que é que afligia tanto ele. E ele responde ao oficial e diz: você leva esse recado à rainha Ester. E leve este, é uma cópia do decreto que foi liberado por todas as províncias. E diga a ela que ela precisa ir até o rei, interceder, pedir misericórdia pela vida do teu povo. Seu oficial foi e voltou dizendo: Mardoqueu mandou dizer que você não pense que porque você está morando dentro do palácio do rei, não vai ser executada junto com o seu povo. E falou também que talvez seja por isso que você foi escolhida para estar neste lugar, para este momento crucial, defender o teu povo. Talvez seja por isso que você se tornou rainha da Pérsia. Então Ester manda que o seu oficial volte até Mardoqueu e dê um recado. Todos os judeus façam um jejum de 13 dias, sem comer nada, dia e noite, inclusive água. E ela e as suas servas também fariam esse jejum. E depois de passar 3 dias, ela iria até o rei. Apesar de ser contra a lei, mas se ela perecer, ela disse: se perecer, pereci. Mardoqueu fez exatamente o que ela disse. Passados-se 3 dias, a rainha se vestiu as roupas de rainha e entrou no jardim do palácio do rei. O rei, quando a viu, sentiu misericórdia por sua vida e estendeu o cetro de ouro para que Ester pegasse. Ester pegou então o cetro e se achegou ao rei. E o rei diz a ela: Ester, o que você deseja de mim? Até metade do meu reino eu te darei. E a Ester diz a ele: meu rei, se for do teu agrado, eu gostaria de convidar o meu rei e Amã para estarem indo a um banquete que eu vou oferecer para o rei. E o rei agradeceu, mandou chamar Amã e eles dois participaram do banquete. Durante esse banquete, o rei tornou a dizer a Ester: o que você deseja? Até metade do meu reino eu te darei. E a Ester, nesse momento, diz ao rei:
se for do agrado do rei, eu peço ao Senhor que venha amanhã novamente num novo banquete, o rei e Amã. E aí então eu apresentarei o meu pedido. E nesse segundo banquete, então, o rei torna a perguntar para Esther: o que aflige o coração de Esther? Que até metade do meu reino eu te darei. E nesse momento, Esther diz ao rei: eu venho pedir ao rei pela minha vida e pela vida do meu povo, porque o meu povo todo vai ser exterminado. Não, todos, sem exceção nenhuma. O rei fica preocupado e diz assim: mas quem que foi que fez esse ato tão abominável? E a Esther responde ao rei: o nosso inimigo é Amã. O rei nervoso sai para o jardim e Amã fica, porque já percebeu que o rei já havia decidido executá-lo e ele ficou ali para pedir pela sua vida. O rei nervoso diz: você é nécio a ponto de querer agredir a rainha dentro da minha casa? E assim que o rei termina de falar isso, vem alguém e cobre a cabeça de Amã. E um dos eunucos entra e diz ao rei: existe uma forca que o próprio Amã, perto da casa de Amã, que ele mesmo mandou fazer para enforcar o judeu Mardoqueu. Então o rei diz a eles: então enforque Amã na sua própria forca. E a rainha Esther apresenta ao rei o seu primo Mardoqueu. E Mardoqueu se achega, se apresenta ao rei. Então o rei entrega à rainha todos os bens de Amã, todas as casas, e passa tudo para a rainha Esther. E para Mardoqueu, ele entrega um anel, o anel com um selo do rei, né, que ele tinha dado para Amã e havia tirado dele, entregou para Mardoqueu. A rainha, nesse instante, debruça no chão aos pés do rei e diz: meu rei, revoga o decreto que Amã fez para destruir todo o povo judeu. Eu não aguentaria de ver a minha família destruída. E o rei responde: Esther, eu já mandei enforcar Amã porque ele agrediu vocês. Porém, todo decreto que leva o selo do anel do rei é irrevogável. Então, você e Mordecai, vocês façam um novo decreto. Fale nesse decreto o que vocês quiserem para ajudar o seu povo. Nesse instante, Mordecai então sai e faz um decreto e manda por todo o reinado, dizendo a todos os judeus que eles poderiam sim se defender de qualquer pessoa, de qualquer agressão, de qualquer ataque, de qualquer povo. Eles poderiam se defender, matar e ainda ficar com os bens dos adversários. Em todo o reino foi aquele alvoroço e toda Suzã ficou sabendo disso. Então, neste dia, os judeus mataram mais de 500 homens na região de Suzã. E aqui nós terminamos a história da mulher, da moça judia chamada Hadassa, que superou todas as crises, superou todos os momentos difíceis na sua vida e se tornou a grande mulher e rainha Esther da Pérsia. Vamos buscar, vamos refletir sobre a vida desta rainha e vamos tirar lições para as nossas vidas. Se você gostou deste vídeo,
deixa aqui o seu like, compartilhe com seus amigos, escreva aqui embaixo os seus comentários. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Convide seus amigos para se inscreverem também. E nós vamos chegar a 1000 inscritos com a sua ajuda. E até a semana que vem com mais uma reflexão. Conto com você. Até lá, hein?